Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você está aqui comigo, que nós estamos reunidos aqui como igreja para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, eu quero que você nos ajude a compartilhar esse culto que está sendo 100% online, para que mais pessoas possam vir a aprender. Lembrando que nós entramos no tempo de avivamento. Nós temos trabalhado temas, aqui na igreja, e nós entramos agora no tempo de avivamento. Então é um momento onde nós precisamos aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Nós sabemos que o avivamento nada tem a ver com barulho, com pular aí, mas avivamento tem a ver com transformação, com vida de Deus. E nós só conseguimos ter uma vida com Deus aprendendo da palavra dele, praticando seus ensinamentos. Então eu quero que você agora abra o seu coração, que eu sei que o Espírito Santo vai falar com você, mas que você também convide pessoas para estarem aqui com a gente. Amém? Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre a paz de Deus. Nós vamos aprender, nós vamos entender o que é a paz de Deus, o que eu preciso fazer para ter essa paz de Deus. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos aí, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração aberto, porque nós queremos ouvir da Tua palavra. Nós sabemos que toda mudança, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ministre ao nosso coração. Quais são as mudanças, as transformações que nós precisamos ter? Nós queremos agradar ao Senhor e nós queremos ter uma conduta reta aqui nessa terra. Nós queremos viver nessa terra como cidadãos do céu. Pai, em nome de Jesus, fale em nossos corações agora. Cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra em suas casas, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro agora, para que nós possamos viver a realidade da Tua palavra. Nós colocamos toda a nossa vida, nossa mente, o nosso corpo em total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre a paz de Deus, então? Nós estamos vivendo um período aí onde o mundo está passando por tantas situações, tantas notícias ruins, e a palavra de Deus nos garante que existe uma paz que excede o entendimento. Ou seja, existe uma paz que não é compreensível a nós, mas essa paz que vem do próprio Deus, e nós precisamos aprender como ter essa paz de Deus aqui nessa terra, principalmente nesse período em que eu e você estamos passando. Lá em Filipenses 4:7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, uma das manifestações mais gloriosas na vida de uma pessoa é a paz de Deus. É aquela capacidade de você permanecer firme, é aquela capacidade de você permanecer em paz, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias. E o mais interessante aqui é que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Olha que interessante. Paulo estava ensinando a igreja a ter paz, mas ele mesmo estava passando por um momento de adversidade, ele estava preso. E é nesse momento de adversidade que Paulo falou que existe uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, essa paz que Paulo está ensinando, que é para que eu viva e para que você viva, é uma paz que não está dependendo de onde eu estou. Paulo não estava num momento legal, vivendo em um ambiente que proporcionava paz. Não, ele estava sendo preso injustamente. Ele estava sofrendo. E é nesse momento de sofrimento, nesse lugar de sofrimento, que Paulo ensinou sobre a paz. E é isso que eu e você precisamos aprender. Por isso que hoje, eu e você vamos aprender como ter essa paz, mesmo diante as circunstâncias contrárias. Então, Paulo disse lá em Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas quando a gente vai olhar uns versículos anteriores, Paulo ele dá algumas instruções
de como você ter essa paz. Então, ele fala algumas formas para que você alcance. E aí, depois que ele ensina todas as instruções, aí ele fala, ó, se você fizer isso, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, quando você fizer tudo isso, guardará o vosso coração, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então hoje, nesse exato momento, nós vamos ver quais foram os ensinamentos de Paulo. O que nós precisamos fazer para que essa paz possa invadir a nossa mente, possa guardar a nossa mente e possa guardar o nosso coração. Então, nós vamos ver alguns versículos antes, tá? Então, lá em Filipenses 4:2, Paulo diz o seguinte, ó, Evódia e Sítique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Eu quero que você entenda que esse número 1, essa primeira coisa que Paulo nos ensina é sobre interesse pelo próximo. Eu quero que você imagine essa cena. Paulo estava lá preso e ele estava escrevendo essa carta para a igreja. E ele, para ter essa paz, ele mostrou o primeiro segredo da paz, que é o interesse pelo próximo. Eu quero que você entenda uma coisa. Ter zelo, cuidado com aqueles que fazem parte da nossa história, que fazem parte do reino de Deus, faz com que você tenha paz. Paulo, mesmo dentro da cadeia, passando por momentos tão difíceis, ele demonstrava preocupação com o próximo. Aqui, quando nós vemos essa história, então, com certeza, a Evódia e a Sítique estavam tendo problemas dentro da igreja. E ele falou para ela, eu peço, por favor, que vocês procurem viver bem uma com a outra. Eu quero que você entenda uma coisa. No momento em que você está passando por algumas situações difíceis, nós temos o hábito de fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo à nossa volta e simplesmente nós focamos no nosso próprio problema. Paulo está dando um ensinamento aqui para a igreja que no momento, mesmo ele dentro da cadeia, mesmo ele passando pelas adversidades, Paulo tinha a capacidade de se preocupar com o próximo. Ele tinha a capacidade de cuidar das pessoas. Parece ser totalmente contraditório, né? Mas no momento em que eu e você desfocamos do nosso problema e começamos a cuidar das pessoas, começamos a servir as pessoas, o livramento de Deus vem. Sabe como é que você faz para ter a paz de Deus que excede todo o entendimento? Pare de focar apenas no seu problema e comece a se preocupar com outras pessoas. Você quer ver um exemplo? Quando a gente vai falar sobre José, pensa comigo na vida de José. Primeiro, José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E quando ele chega na casa de Potifar, pensa, José estava passando por um período de muita adversidade. Ele estava longe do pai dele, longe da terra dele. Ele foi vendido como escravo, agora ele estava dentro de uma casa onde ele tinha que servir ali como escravo. Mas sabe o que José ele fez? Ao invés de ele ficar preso no problema dele, porque os meus irmãos me venderam, porque eu estou sozinho, porque os meus sonhos não acontecem. Foi nesse momento que José começou a servir a Potifar. E ele serviu tão bem. Ele tinha tanta preocupação em servir com qualidade a Potifar, que ele teve honra naquele lugar. E aí logo depois José, injustamente, ele foi mandado para a prisão, porque a mulher de Potifar, você conhece a história, falou que ele tinha dado em cima dela e ele foi jogado na cadeia, lá na prisão. Aí sabe o que José fez lá na prisão? Ao invés de ele ficar preocupado com os próprios problemas e reclamando e murmurando, sabe o que José fez? Ele simplesmente começou a servir lá na prisão. E ele se destacou tanto no serviço que ele começou a ser líder dentro da prisão. Aí sabe o que aconteceu com José logo em seguida? Ele foi levado para ser governador do Egito. Mas sabe o que José ele fez? Ele começou a servir Faraó, a ajudar Faraó a servir o reino dele. É isso que eu quero que você entenda. Em nenhum momento da vida de José, nós vemos relatos dele preocupado apenas com o bem-estar dele, preocupado com os próprios problemas. José, ele tinha essa tranquilidade, mas sabe o que ele fazia? Ao invés de ele ficar preocupado, se lamentando com as injustiças que ele estava passando, José
servir as pessoas. Então, se você quer aprender a ter uma paz, pare de focar só nos seus problemas. Pare de ficar se lamentando com a falta de dinheiro, com a doença dentro de casa. Pare de focar naquilo que não está dando certo. E tenha a preocupação de servir as pessoas à sua volta. Você quer usufruir da paz de Deus? Pare de focar em seus problemas e comece a cuidar e ajudar pessoas. Quantas e quantas vezes eu e você já passou por situações em que parece que você está com seu coração todo rebentado, mas você continua a cuidar de pessoas, você continua a servir pessoas. Quantas vezes eu já ministrei na vida de mulheres, de homens, mas só que eu, na verdade, estava passando por uma situação muito difícil. E na hora que eu ministrava na vida daquela pessoa, eu era curada. O livramento vinha, sabe por quê, irmãos? Nós temos o grande problema de, às vezes, estarmos passando por adversidades e a gente se fecha. A gente se fecha no nosso problema, na nossa falta de dinheiro, na nossa doença, e a gente não faz mais nada. E aqui Paulo estava ensinando, ele dentro da prisão, ele estava preocupado no que estava acontecendo com as pessoas. Ajudar o próximo. Você quer a paz de Deus? Você quer viver essa paz que excede todo entendimento? Então tire o foco do seu problema. E entenda que mesmo nos seus momentos de adversidades, como José estava passando, você tem potencial para servir as pessoas. Então a paz de Deus, eu sei que é difícil a gente ouvir isso, porque a gente espera algo diferente, mas a paz de Deus, ele vem quando você tira o foco dos seus problemas. E você, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, você é usado para servir as pessoas como José. Paulo nos ensinou isso. Segunda coisa, ser agradecido. Você quer ter a paz de Deus? Então, segunda atitude que você tem que ter. Primeiro, você tem que ajudar o próximo. Segundo, você precisa ser agradecido. Olha o que diz Filipenses 4:3. Fala assim, ó. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, essas que ele falou lá, que estavam brigando, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Ser agradecido, importar com as pessoas, traz paz ao coração. Olha só. Quantos ensinamentos da palavra de Deus. Então, Paulo, primeiro, ele demonstra preocupação. Eu quero que você entenda que nesse momento que ele vai ensinar sobre a paz, ele está dentro da cadeia, dentro da prisão. E primeiro, ele escreve aquela carta, ele demonstra preocupação com o próximo. Segunda atitude de Paulo, ele é agradecido. Ele demonstra gratidão àquelas pessoas. Você sabia que a gratidão, ela é o remédio da alma? Paulo aqui, mesmo nesse momento de tantas lutas, de tantas adversidades, Paulo conseguia sentir gratidão por aquelas pessoas que já ajudaram ele algum dia. Paulo, ele conseguia trazer à memória dele situações que geravam nele gratidão. É por isso que ele fala, olha só, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Paulo, ele conseguia lembrar de momentos bons que ele teve com aquelas pessoas. Paulo, ele era agradecido por tudo que elas tinham feito. Agora, vamos ser sinceros aqui, eu e você. Quando nós estamos passando por algum tipo de adversidade, a impressão que nós temos é que tudo na nossa vida deu errado. E nós começamos a esquecer de tantas vitórias, tantas conquistas, de tudo que o Senhor já nos deu. E aqui Paulo, ele está ensinando, ele está mostrando a gratidão. Mesmo dentro da prisão, ele conseguia ser grato por tudo aquilo que já tinha acontecido, de toda a ajuda que ele tinha recebido, porque o evangelho estava sendo pregado por aquela região de uma forma muito expressiva. Paulo, ele estava alimentando a mente dele com lembranças que geravam nele gratidão. E é por isso que eu falo que a gratidão é o remédio para a alma.
Toda vez que você se sentir angustiado, eu quero que você faça um teste aí na sua casa. Toda vez que você se sentir angustiado, toda vez que você achar que você não vai ter solução, toda vez que você tiver um problema de relacionamento com alguém na igreja, e aí vem aquela sensação, nossa, mas parece que eu me sinto abandonado pelas pessoas da igreja. Sabe aqueles sentimentos? Sabe por aqueles momentos de adversidade? Traga à sua memória todas as coisas boas que você já ganhou. Traga à sua memória todas as conquistas que você já viveu. E começa a ser grato. A gratidão, ela é o remédio para a sua alma. Quantas e quantas vezes nós estamos deprimidos, estamos angustiados, porque o filho está doente, porque acabou o dinheiro, porque as coisas não estão acontecendo, aquele sonho que eu planejei ainda não realizou, o filho está rebelde, o filho está saindo da igreja, e aí o seu coração começa a ficar angustiado. E a impressão que dá é que tudo na sua vida está ruim. Mas, irmãos, Paulo, mesmo naquele lugar de adversidade, ele conseguia trazer a memória, ele conseguia lembrar. Eu lembro dessas irmãs, elas me ajudaram tanto, o evangelho se espalhou tanto, quantas bênçãos eu já recebi. E aí o coração dele ia enchendo de gratidão. Sabe, essa paz que Paulo está falando, é dessas pessoas que conseguem sentir gratidão. Porque elas param de focar naquilo que está faltando e elas começam a olhar aquilo que elas possuem. Você entende? Talvez eu estou passando por uma adversidade financeira agora, mas eu já tive tantos livramentos lá atrás. Eu já tive tantas bênçãos, o Senhor já cuidou tanto de mim. E aí você começa a sentir gratidão por todas as vitórias. E de repente aquela angústia, aquele medo, aquela falta de esperança, ela vai sumindo. Por quê? Porque você está trazendo à memória momentos de felicidade. Ao invés de você ficar alimentando a sua mente, Paulo, ao invés de ficar alimentando a mente dele com a situação contrária, ele era grato por tudo aquilo que ele já possuía. Pessoas que foram alcançadas, amizades que ele conquistou, pessoas que estavam lado a lado dele. Você entende o segredo da paz? A paz, a gratidão. Faça isso, irmãos, faça isso na sua casa. A gratidão, ela é um remédio para a sua alma. Todas as vezes que você acreditar que não tem mais jeito, que as coisas já se fecharam, pratique a gratidão. Lembre-se das pessoas que estão do seu lado. Loide, mas eu sinto que eu não tenho muitos amigos. Mas lembre então daqueles 2, 3 amigos que você tem. Seja grato por eles. Talvez as coisas não estão indo tão bem, mas seja grato pela casa, pela saúde que você tem. Porque era isso que Paulo fazia. Paulo, ele conseguia trazer à memória dele aquilo que ele era grato. Ele era agradecido por tudo que ele já tinha conquistado. Terceira atitude que Paulo nos ensina é alegria. Olha o que diz em Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Paulo tinha seu coração em paz pela liberdade que usufruía em Jesus. Mesmo dentro de uma cadeia, ele exortava ao povo que decidissem pela alegria. Ah, meu Deus, quantos ensinamentos. Paulo era um cara incrível mesmo. Olha só, Paulo dentro da cadeia, ele diz o seguinte, eu estou aqui, mas eu quero que vocês tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Aí ele escreve, repito, tenham alegria. Muitas pessoas, elas chegam em mim e dizem, Loide, o que eu faço quando eu me sinto assim desanimada? Às vezes eu tenho vontade de chutar o pau da barraca. Às vezes eu me sinto tão sem vontade de nem sair da minha cama. Porque às vezes eu olho a minha situação e as coisas não melhoram. O que eu faço, Loide, quando eu sinto isso? E eu costumo dizer o seguinte, que o desânimo, a tristeza, a falta de esperança são sentimentos. E quem manda nos seus sentimentos é você. E é por isso que Paulo estava dizendo, eu repito, tenham alegria. Decidam sentir a alegria. Dominem o seu sentimento. Eu repito, tenham alegria. Você quer ter a paz de Deus? Você quer essa paz que excede todo o entendimento? Então decida ter alegria. Isso é questão de decisão.
Sentimento, irmãos, prestam atenção. Se toda vez que eu ficar desanimada, sem vontade de sair da cama, eu obedecer o meu sentimento, muitas vezes eu não estaria nem aqui na igreja. Porque o meu sentimento, muitas vezes, ele me engana. E aí eu falo para você, Luíde, o que eu faço quando eu estou desanimada? Decida não estar desanimado. Não é o seu sentimento que decide, é você que decide. É por isso que o Paulo está falando, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Você entende aqui, quando Paulo está falando, quando a gente lê o livro de Filipenses, a gente vê que ele fala muitas vezes sobre alegria lá. Né? Uma carta escrita dentro da cadeia, mas ele fala muito sobre alegria. Por quê? Porque não é uma alegria que depende das circunstâncias. É uma alegria vindo do próprio Espírito Santo, onde você tem o poder de decidir. Eu decido não sentir mais isso. Eu decido ter a paz de Deus. Eu decido estar alegre. Está na cama, irmão. Está desanimado. Está desmotivado. Levante e dê uma ordem para os seus sentimentos. Mas as pessoas hoje em dia são guiadas por aquilo que elas sentem. Então elas estão tristes, elas ficam tristes. Aí elas estão animadas, elas estão animadas. A mulherada está de TPM, pronto, já quer desistir de tudo. Irmãos, quem manda dentro de você é você. Os sentimentos, eles não são feitos para dominar você. Você tem o poder de dominar os seus sentimentos. E é por isso que Paulo, ele mesmo estando dentro da cadeia, ele decidia estar alegre. Ele confiava na soberania de Deus. Decida. A alegria é uma decisão interior de adorar a Deus em meio às adversidades. Eu não estou falando que você não possa passar por momentos em que dá uma balançada, sabe? Quando você olha e você tem que dar uma respirada. Eu imagino como deve ser difícil, por exemplo, uma mãe que o filho está fazendo ou está usando droga e às vezes você vê aquilo e aquilo te dá uma baqueada. Às vezes o seu casamento, você está lutando pela restauração, aí chega a esposa ou chega o marido com aquela grosseria, aí na hora vem aquilo. Sabe, irmãos, mas o problema não é você sentir aquilo. O problema é você permanecer. O problema é você fazer da tristeza uma verdade na sua vida. O problema é você fazer do desânimo a verdade na sua vida. E não é. É isso. Você não acha que Paulo, às vezes, lá dentro da cadeia, não tinha momentos em que ele ficava assim, quando ele apanhava, quando ele passava fome, passava frio? Você acha que ele não passava, às vezes? Mas sabe, Paulo, ele decidia estar alegre. Ele olhava para o sentimento dele, assim como eu e você temos que olhar para o nosso sentimento, e nós devemos decidir o que nós vamos sentir. A minha vida não pode ser baseada com o que eu estou sentindo, com o desânimo, com a minha falta de esperança. Eu preciso decidir. Por isso que ele fala, repito, tenham alegria. A nossa vida não pode estar baseada em sentimentos, em sim, em escolhas, em decisões. Irmãos, é tão triste ver o povo de Deus que conhece a palavra de Deus. É tão triste ver pessoas que servem a Deus há 5, 10, 20 anos ainda serem dominadas pelos próprios sentimentos. É muito triste, porque nada na vida cristã, nada na vida, eu e você podemos ser guiados por aquilo que nós sentimos. Então, essa fé que excede todo entendimento, uma das instruções de Paulo para você ter essa fé é você parar de ser guiada pelos seus sentimentos. Tenha alegria, mesmo diante das adversidades. Faça alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com o André, e o André falou, amor, eu acho que eu vou ao médico. Falei, por quê, amor? Ele falou, porque eu sinto que eu estou um pouco assim, com falta de força e vontade para fazer determinadas coisas. Eu quero ver se tem alguma coisa de hormônio ou alguma vitamina. Irmãos, faça qualquer coisa, mas não permita. Faça como o pastor André, vai no médico, vai fazer uma caminhada, corre, muda a alimentação, mas pare de ser guiados pelo seu sentimento. A nossa vida não pode ser baseada nisso. Vai orar mais, vai buscar a Deus. Eu não sei, mas se você vê que você não está conseguindo vencer o desânimo, vai correr. Tem muita gente que está desanimada porque por falta de hormônio aí que está tudo desequilibrado. Vai fazer uma coisa, mas entenda. Você quer viver uma paz que excede o entendimento?
Pare de ser guiado por aquilo que você sente. A sua vida, ela é determinada pelas suas escolhas. A sua vida é determinada pelas suas decisões. Quarta instrução que Paulo coloca aqui para nós em Filipenses 4:5. Ele fala assim, ó. Filipenses 4:5. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Paulo, você quer ter a paz de Deus, que excede o entendimento? Então você tem que aprender a ser uma pessoa amável, você tem que aprender a ser uma pessoa simpática e você tem que aprender a ser uma pessoa agradável. Paulo exortava o povo a que fossem exemplo para com todos, mantendo a simpatia, a amabilidade e influenciando aqueles que estavam ao redor. A ideia de Paulo é que mostrassem a paz no meio da tensão. Aqui eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, porque Paulo está falando, olha, sejam amáveis com todos. Mesmo se você estiver passando por uma situação difícil, mesmo que as coisas não estão legais, preste atenção, sejam amáveis com todos. Sejam agradáveis, sejam simpáticos. E aqui está falando de maturidade. Você sabia que para você ser amável, mesmo em momentos de dificuldade, vai exigir de você maturidade? Porque a criança, o infantil, ele faz birra na frente de qualquer um. Ele está insatisfeito com alguma coisa, ele pisa, ele responde, ele vira a cara. Mas o adulto, a pessoa que é madura, ela sabe controlar as emoções. E é por isso que ele está dizendo, sejam amáveis com todos. Mostrem paz no meio da tensão. Mesmo se a igreja estiver passando por alguma situação, Paulo está dizendo, olha, sejam amáveis com todos. Sabe como eu imagino Paulo dentro da prisão? Porque Paulo, ele não perdia tempo de pregar a palavra de Deus. Ele era amável com os soldados que estavam ali. Ele era agradável com outros prisioneiros. Ele conseguia transmitir paz, mesmo passando por situações desagradáveis. Agora, quantas vezes eu e você, quando nós estamos passando por tensões, nós distratamos as pessoas. E sabe quais são as pessoas que a gente mais distrata? Geralmente são as pessoas da nossa casa. O nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe. Que aí você acordou, está meio estressado, as coisas estão meio ruins dentro de casa. E aí você começa a ficar irritado, e aí você já dá uma patada. Aí você vem na igreja, você já é desagradável com o irmão. Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Porque no momento da pressão, no momento das dificuldades, é que você vai mostrar o quanto você é maduro. Você sabia disso? Que a nossa maturidade, ela é exposta no momento das adversidades, no momento em que você é confrontado, no momento em que muitas vezes você é ridicularizado, no momento em que muitas vezes você é desrespeitado. É nesse momento que você vai mostrar o quão maduro você é. Aí você vai mostrar o quão agradável você é. Porque eu ser agradável quando tudo está bom é até fácil. Mas aqui Paulo está dizendo, quer a paz de Deus? Você quer essa paz que excede todo o entendimento? Então você precisa aprender a ser agradável com as pessoas. Você precisa entender que ninguém tem nada a ver com os seus problemas. E que as suas angústias e preocupações, você vai entregar isso diante de Deus. Você não vai descontar no seu filho, você não vai descontar na sua esposa, no seu marido, no irmão, no pastor, no discipulador. Aprenda a ser maduro. Aprenda a controlar suas emoções aí dentro. Seja uma pessoa agradável. Agora a gente vê um bando de crente pirracento. Que às vezes as coisas não acontecem do seu jeito, sai dando patada em todo mundo, dá patada nos filhos. Irmãos, nós precisamos entender que a maturidade, ela é demonstrada no momento das adversidades. Entenda, a nossa pátria é o céu e devemos nos comportar como cidadãos do céu. Você só vai experimentar essa paz que excede todo entendimento quando você desenvolver a maturidade. É quando você entender que existem certas situações em que você tem que entregar diante do Senhor. E as pessoas não têm nada a ver com isso. Isso se chama
maturidade, irmãos. E tem muita gente que está precisando amadurecer, porque é muito infantil emocionalmente, é muito infantil. E aí você não experimenta essa paz, porque você sai tratando todo mundo com grosseria, trata todo mundo com falta de educação, porque você está passando por problemas. A paz de Deus, ela só é possível para pessoas que são maduras. Aqui Paulo estava dizendo: seja agradável com todos, demonstre a sua forma de tratar, mesmo em momentos difíceis. Nós devemos melhorar o nosso comportamento, principalmente, irmãos, com os nossos familiares, principalmente com os nossos familiares. Eu costumo dizer que o mais difícil dentro de uma liderança não é eu ser líder para você, não é eu ser a sua pastora, porque você não está aqui dentro da minha casa. Você não me conhece no meu dia a dia. Mas o mais difícil dentro de uma liderança é eu exercer o ministério pastoral dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu exercer o meu ministério dentro da minha casa com o meu marido, tendo paciência, sendo gentil, controlando as minhas emoções, irmãos. E quantas pessoas perdem isso? Porque não sabem ser pessoas agradáveis e então não experimentam da paz de Deus. Isso é uma busca, isso tem a ver com maturidade. Os seus filhos não são obrigados a aguentar a sua grosseria, nem a sua esposa e nem o seu marido. Nós precisamos aprender a sermos pessoas mais agradáveis. Quinta atitude que Paulo nos ensina, está lá em Filipenses, ele fala sobre sem ansiedade, que é sermos pessoas que não temos ansiedade, pessoas quietas e confiantes. Olha o que diz Filipenses 4, 6, a parte A do versículo. Diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. A confiança em Deus anula o estado de ansiedade e aquieta a mente mesmo no meio da opressão. A melhor definição aqui é descansar em Deus. Você sabe o que é ansiedade? Aqui Paulo está dizendo assim para ele, escrevendo dentro da cadeia, hein? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Paulo estava querendo dizer mais ou menos assim, não fiquem preocupados com aquilo que você não tem controle. Não fique ansioso com aquilo que não dá para você decidir. Não fique ansioso com aquilo que não depende de você. É isso que Paulo está dizendo. Ele falou assim, olha, não fica ansioso, não fica preocupado. Por exemplo, você pode controlar, você pode decidir até quando você vai viver. Você pode hoje dizer para mim, Loide, eu quero viver até 102 anos. Isso está sobre o seu controle? Então você não tem que ficar preocupado por morrer, porque quem decide quem vai morrer ou não é Deus. Mas aí nós temos várias pessoas ansiosas com a morte. Aí se eu morrer, aí se meu filho morrer, aí se tiver doença, ai meu Deus, e se eu perder o emprego, e se as coisas não derem certo? Para você ter a paz de Deus, você precisa entender que você não pode andar ansioso. Você precisa descobrir aquilo que você tem controle e sobre aquilo que você não tem controle. Aquilo que você tem controle, você vai fazer. Sobre o que você não tem controle, você vai deixar na mão de Deus. Você não vai se preocupar com aquilo. Porque a ansiedade é essa busca excessiva para ter um controle de algo que você não tem. Quer ver um exemplo? Às vezes você fez uma entrevista de trabalho. Você foi lá, você fez a entrevista de trabalho. O que você tem controle? Você pode se preparar para a entrevista de trabalho. Dorme cedo, vai bem vestido, passa um perfume legal, treina um pouco a entrevista. Isso você tem controle. Depois que você fez a entrevista, irmão, acabou, você vai para casa e você vai descansar. Porque você não tem controle sobre a decisão ali do homem. Mas aí sabe o que as pessoas fazem? Elas não dormem, ficam ansiosas, ficam nervosas. Ai, meu Deus, será que eu passei por essa entrevista? Será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Ai, meu Deus. Aí come a unha, come, engorda 5 quilos de tanta ansiedade, não consegue dormir, distrata o filho. Porque está ansioso por uma coisa que você não tem controle, irmão. Existem coisas na sua vida que você não tem controle. Essas coisas você precisa entregar para Deus. E ponto final. E descansar em Deus. Confiar na soberania de Deus. Faça o seu melhor. Essa semana,
esses últimos 15 dias, né, na verdade, eu e o André, nós passamos por uma situação muito difícil, né, na nossa vida financeira. Teve alguns atrasos, algumas pessoas que falaram que iam depositar e não depositou, bom, enfim. E eu lembro que um dia o André chegou em mim e falou assim, amor, nós precisamos pagar tal coisa, mas ainda não entrou o dinheiro, ele falou para mim. Eu falei, amor, nós fizemos alguma coisa de errado? Gastamos um dinheiro a mais? Não, amor, não gastamos, estava tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, mas só que nós deixamos de receber e nós precisamos de um milagre do Senhor, porque vai cair tal dia e a gente precisa do dinheiro e a gente tem que esperar. Eu falei, amor, então, se não depende de mim, não depende de você, nós vamos descansar no Senhor. Orei com o André, irmãos, verdadeiramente, eu simplesmente tirei. Eu disse, Deus, olha só, eu tenho essa conta aqui, eu fiz tudo certo, eu tenho trabalhado, está dentro do meu orçamento, eu sou fiel, está tudo certo. Mas eu não tenho, então é o seguinte, está aqui. Irmãos, não andei ansioso, porque eu não tenho controle disso. Eu não tinha de onde tirar, não era justo com a minha saúde emocional eu ficar me desgastando com aquilo que eu não tenho controle. E com a bênção de Deus, com a graça do Senhor Jesus, está vendo como confiar em Deus? Essa paz que excede todo entendimento. O André, né, passado alguns dias, o André falou, amor, aconteceu uma bênção. Outras pessoas pagaram muito adiantado, umas 3 pessoas foram recebendo dinheiro dali. No final das contas, deu tudo certo. Agora, você imagina se eu e o André ficássemos ansiosos com aquilo que eu não tenho controle? Então, você precisa saber diferenciar o que você tem controle daquilo que você não tem controle. O que você não tem controle, você vai pôr na mão de Deus. Lá em Mateus 6:27, eu acho que eu não passei para o Levi aí, diz o seguinte, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Aqui, nesse capítulo de Mateus, Jesus estava falando sobre a ansiedade, que nós não precisamos ficar ansiosos. Aí ele fala o seguinte, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja da sua vida? Então, pessoal, por mais que você fique preocupado, existem coisas que já estão determinadas por mim. Então, não precisa andar ansioso. Você quer ter a paz de Deus? Então, aprenda a confiar na soberania de Deus. Aprenda a confiar que Deus nunca sai do controle da sua vida. Irmãos, aprenda. E como você vai aprender? Passando pela situação. E você vai confiando. Aprenda a abrir mão, a parar de querer buscar. Loide, o meu filho está usando droga. Ore, faça o que for possível. Ore, mas não fique ansioso. Ai, meu Deus, será que meu filho vai morrer? Será que... Entregue ao Senhor, confia nele. Faça o que está no seu alcance. O que não está no seu alcance, você vai pôr na mão de Deus. Ele vai se preocupar por você. Não ande ansiosos com coisa alguma. 6ª atitude. Orar e suplicar. Olha o que diz Filipenses 4:6, a parte B. Ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí ele fala, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. É necessário, com fé, entregar, confiar e descansar. É necessário, assim como eu acabei de dar o exemplo, talvez se você tem um filho que está desviado, alguma coisa não está certo, e você não tem, você vai pôr isso diante do Senhor. Com orações, com súplicas, você vai pôr isso diante do Senhor. Era isso que Paulo estava ensinando. Ele estava falando assim, olha, você não precisa andar ansiosa com nada, mas antes, põe diante do Senhor aquilo que você não tem controle, deixa na mão dele, porque ele vai resolver. Você pode ficar tranquila que Deus, ele vai estar olhando para o seu filho, para a sua situação financeira, para a perseguição que você está passando, para a doença. Ponha diante do Senhor e confie. Irmãos, pensa aqui comigo. Você que é pai, você que é mãe, tem alguma coisa que o seu filho pedisse para você, que você pudesse fazer, você não faria? Você acha mesmo que você vendo o seu filho sofrer, você ia permitir que ele sofresse? Mesmo tendo condições de libertar o seu filho daquele sofrimento, por que você não confia que Deus possa livrar você desse sofrimento, dessa angústia?
Ou você acha que Deus não tem o poder suficiente para resolver o problema que você está passando? É isso que Paulo ele estava dentro da prisão, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Porque se Deus quisesse, Deus teria livrado ele ali da prisão como Deus já tinha feito. Mas se ele estava passando por aquela situação, é porque Deus tinha um propósito maior. Ele confiava na soberania. Então ele não andava ansioso, ele orava, entregava diante do Senhor. E ele deixava que Deus conduzisse a história dele. Paulo deixava que Deus conduzisse a história dele. E eu e você precisamos aprender a permitir que Deus conduza a nossa história. Deus, ele não vai permitir que você sofra. E foi por isso que quando eu e o André nós passamos por aquela situação financeira, eu descansei, eu falei, eu sei que Deus ele pode, ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode. E eu sei que ele me ama e ele não vai me desapontar porque ele nunca fez isso. E se por um acaso o dinheiro não viesse naquele momento, é porque Deus tinha um propósito maior. Eu não sei, eu simplesmente confio. Eu entrego ao Senhor com orações e súplicas tudo aquilo que eu preciso. E eu decido confiar, assim como um bebê confia no pai, confia na mãe, ele não fica desesperado, ele sabe que o pai e a mãe vai suprir as necessidades dele. Nós precisamos, irmãos, você quer viver essa paz que excede todo entendimento? Aprenda a confiar, aprenda a colocar diante do Senhor todas as suas angústias, todas, Loide, todas, não importa quais sejam, Deus ele quer te livrar de todas. Essa semana passada, já faz um tempo, na verdade, a Júlia, ela tem uma lista de oração, sabe? Que ela pede algumas coisas, ela faz uma lista de oração. A minha filha é bem organizadinha com isso. E aí, há um tempo atrás, ela pegou a lista e ela começou a ticar todos os desejos, todas as orações que ela tinha feito a Deus, e apenas 2 ainda não tinham sido respondidas. E ela ficou com o coração transbordando de alegria. Ela falou assim, pai, mãe, olha só, olha a minha listinha de oração. Isso já aconteceu, porque Deus, ele é assim. Deus, ele é maravilhoso. E a minha filha ainda tem 2 pedidos que está ali de oração que ainda não aconteceu. E ela está orando, porque ela sabe que Deus vai fazer. Porque ele é Deus. E ele cuida de nós. 7ª atitude, ser agradecido. Aí em Filipenses 4, o versículo 6, a parte C do versículo diz o seguinte: com ações de graça. Significa agradecer antes de receber, pois tem plena confiança na resposta das orações. Você entende? Você não só pede, mas no final você já agradece. Isso é plena confiança. Luíde, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não vejo, parece que nenhum cenário dentro da minha casa mudou, o meu marido ainda está desse jeito, meu filho ainda está distante, a minha vida financeira, eu não estou vendo, como é que eu vou agradecer? Por causa da fé. Em Hebreus 11 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você não precisa agradecer quando você vê, você já agradece sem ver, porque você tem fé. E você sabe que o seu filho vai ser restaurado, você não sabe quando, mas ele vai ser. Você sabe que a sua vida financeira vai viver uma transformação. Eu não sei como, não sei quando, mas eu continuo plantando a semente e eu sei que uma hora eu vou colher. Eu continuo orando e é por isso que eu já agradeço. E é por isso que eu sinto a paz de Deus. Porque eu não dependo do que os meus olhos estão vendo. Eu não dependo do que eu estou sentindo. Eu simplesmente sei que Deus vai fazer. É isso. Então aqui Paulo, ele está ensinando como você ter essa paz que invade a sua mente, que invade o seu coração. Ele está falando, você precisa ser agradecido. Peça e já agradeça. É um ato de fé. Agradecer no final da oração é um ato de fé. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor cuida das minhas finanças. Eu sei que o Senhor sempre tem me dado a provisão. Eu nunca tenho falta de nada, Senhor, obrigado. Porque eu sei que o Senhor vai resolver isso para mim, eu te agradeço. E eu saio daquele momento de oração com o Senhor, com meu coração em paz. Não porque eu estou vendo, não porque eu estou sentindo, simplesmente porque eu creio. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. E então, depois de Paulo ensinar tudo isso que eu estou falando para você,
ele finaliza em Filipenses 4:7. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós achamos, sabe, irmãos, nós achamos que a paz de Deus, ela simplesmente... A paz de Deus, irmãos, está envolvido o quanto você investe nas pessoas. A paz de Deus, ela vai depender do quanto você consegue trazer à sua memória ações de gratidão por tudo que você já viveu. Essa paz de Deus, ela vai vir no momento que você decidir sentir alegria, você decidir, ou seja, você não depender dos seus sentimentos. A paz de Deus vai vir no momento em que você aprende a ser maduro, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa agradável, ter maturidade. É quando você aprende a não andar mais tão ansioso, tão inquieto. Quando você aprende a orar, a suplicar. E quando você aprende a agradecer, mesmo quando as situações estão contrárias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Excede o entendimento, irmão. A paz de Deus que excede o entendimento. Eu não consigo entender porque eu tenho essa paz. Porque está tudo errado na minha casa, mas eu sinto paz. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas eu sinto paz. Eu fui diagnosticada com uma doença, com um câncer, mas eu não sei, eu sinto paz. É uma paz que excede o entendimento, que está acima dos meus sentidos. Aí ele fala: guarda o vosso coração e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Você quer viver essa paz, irmãos? Nós precisamos aprender a praticar todo o ensinamento da palavra de Deus. A nossa vida cristã precisa ser baseado na palavra de Deus. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam: porque eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Sabe, o amor a Deus não está ligado a sentimento. A palavra de Deus diz que aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Nós provamos o nosso amor a Deus obedecendo os seus mandamentos, cumprindo a tua palavra, obedecendo, aprendendo, sendo maduro, crescendo em Deus espiritualmente, em conhecimento. É assim que você prova que você ama a Deus. Não apenas em palavras, mas em atitudes. Se você quer viver essa paz de Deus, irmãos, você precisa aprender aqui com Paulo, que mesmo de uma situação tão adversa que ele estava passando, ele conseguia não estar ansioso, ele cuidava das pessoas, ele era agradecido, ele tomava o remédio da gratidão, que é o remédio para a nossa alma, ele conseguia praticar isso. Então a paz de Deus vinha sobre ele. Que eu e você possamos experimentar essa paz, que eu e você possamos ser realmente homens e mulheres maduros, homens e mulheres maduros. Porque é isso que nós estamos precisando nessa igreja, né? Na igreja do Brasil e do mundo. Cristãos maduros, conhecedores da palavra de Deus. Eu quero que você agora, nesse momento, quero que você lembre de alguma situação que você está passando. De alguma adversidade, alguma situação tão contrária que você diz: Loide, mas está tão difícil. São tantas situações, eu me sinto tão desanimado, parece que as coisas não acontecem. Eu quero que você entregue tudo isso diante do Senhor. E que assim como Paulo, você aprenda a ter ações e atitudes de um cristão maduro, de uma pessoa madura, de uma pessoa que confia na palavra do Senhor. Não importa o que seja, desde uma doença ou a conta de energia que precisa ser paga. Eu não sei quais são as situações que você está passando, mas Deus, Ele sabe. E Ele ama você. E Ele quer que você seja feliz. Ele quer que essa paz invada seu coração. Quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Tantos ensinamentos, Deus, tantos ensinamentos. Pai, ajuda-nos a entender a Sua soberania. Pai, ajuda-nos a entender que o Senhor é um Deus que nunca perde o controle de nada. A nossa vida está exclusivamente diante do Senhor. E o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Pai que
cuida. Ajuda-nos, Pai, a viver essa paz que excede o entendimento, essa paz vinda do próprio Deus. Pai, ajuda-nos a ter esse coração que confia no Senhor, não um coração ansioso, um coração que fica preocupado com as situações. Deus, quantas pessoas em um período como esse estão sofrendo, porque tantas notícias difíceis. Deus, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é aquele que pode nos realmente dar a paz que o mundo não dá, uma paz que excede o entendimento, é essa paz que nos traz tranquilidade em meio à tempestade. Senhor, visita a casa de cada um agora. Nessa noite, Senhor, que cada um possa receber a paz do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence. Espírito Santo, fale no coração de cada um agora que está passando por alguma situação difícil. Que cada um que está agora consiga lembrar que o Senhor é Pai. Que as pessoas consigam lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E que o Senhor é um Deus infalível. O seu amor é infalível. Deus, invada a casa de cada um agora. E que a paz de Deus possa entrar na casa de cada um. Ensina-nos a sermos cristãos maduros. Ensina-nos, meu Pai. Ensina a tua igreja a viver conforme a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu abençoo e peço a tua bênção sobre nós, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como eu acabei de falar, que quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Então agora você vai ter a oportunidade de ofertar, dizimar, primiciar. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Deus, Ele tem prazer em ser o Deus na sua vida. E assim como nós aprendemos domingo com a apóstola Solange, em gratidão a esse Deus, em gratidão a tudo que Ele tem feito por mim, eu obedeço os seus mandamentos. Em gratidão, em amor a Ele, eu cumpro o que está escrito na palavra. Então, se você está na sua casa, acho que agora já vai estar aparecendo, né, Levi? O link, a conta da igreja, o Pix. Se você não fizer por contas bancárias, você pode estar vindo aqui na igreja. O Levi e a pastora Lu está aqui das 8h30 às 11h30 e depois o Levi das 2 até as 5, até as 17 horas. Essa semana tem feriado, Levi, tá sabendo? Sexta. Então, irmãos, temos então a quinta, sexta-feira vai ser feriado, ou você pode trazer no domingo, mas não deixe de ser fiel. Cumpra a palavra de Deus em gratidão a esse Deus tão amoroso. Amém? Amanhã, então, nós temos às 19 horas a live com o pastor Celinho. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos a live com a pastora Rosângela, com a mulherada aí. E sábado, nós temos o café da manhã com os pastores. E domingo, nosso culto presencial, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Você que pode, vem estar aqui presente, reunido como igreja, que eu tenho certeza que será uma bênção. Eu acho que é só isso, né, Levi? Eu acho que é isso mesmo. Irmãos, Deus abençoe e que a paz de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. É muito bom estar aqui com você e a gente se encontra, então, no domingo e nas lives aí. Deus abençoe.